A leitura é a Epístola de São Paulo, apóstolo aos Coríntios. Irmãos, nós vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouço em tempo propício e te socorro no dia da salvação. Eis agora o tempo propício, eis agora o dia da salvação. A ninguém façamos ofensa alguma para que não seja censurado o nosso ministério. Porém, em tudo, mostremo-nos como ministros de Deus, com muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas revoltas, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, pela castidade, pela ciência, pela longanimidade, pela benignidade, no Espírito Santo, por uma caridade não fingida, pela palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, entre a glória e a ignomínia, entre a infâmia e o bom nome, julgados como enganadores e todavia sinceros, por ignorados, mas bem conhecidos, como moribundos e eis que vivos, como castigados e não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, porém enriquecendo a muitos, como nada tendo e entretanto possuindo tudo. O Santo Evangelho diz São Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Naquele tempo foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e chegando-se o tentador, disse-lhe: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães. Ao que Jesus respondeu, dizendo: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio levou a cidade santa, colocou sob o pináculo do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenou acerca de ti, e nas mãos te tomarão, para que com teu pé jamais tropeces em alguma pedra. E Jesus disse-lhe: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo levou o demônio a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, com o seu esplendor, dizendo-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então deixou o demônio, e eis que os anjos se chegaram e o serviram. Esse é o primeiro domingo da Quaresma. Quero lembrar a todos que durante toda essa Quaresma nós estaremos realizando o Santo Exercício da Via Sacra, que ocorrerá todas as sextas-feiras durante a Quaresma, das 16 às 17. Então, todos que se esforcem por participar, é um exercício santo. A tradição indica que a tradição informa a gente que a Santíssima Virgem que começou esse caminho, né, quando ela ao meditar a paixão de Nosso Senhor, do filho dela, né, repercorre ali aquele caminho que ela viu até da prisão de Nosso Senhor até ali o Monte Calvário. Então, é um exercício de piedade e vai cobrar de algum esforço de cada um, mas é importante que participe. Aliás, a Quaresma é tempo de penitência, né? A Quaresma foi instituída oficialmente no Concílio de Nicéia, que ocorreu no 325, que estava lidando com aquelas questões do arianismo, aquelas divisões ali da igreja no começo. Então, o Concílio de Nicéia, ali, além dos benefícios, define a doutrina da igreja,
ela vem também trazer para a gente, ela estabeleceu ali os 40 dias de jejum da quaresma. Sendo que há um detalhe, até o século VIII, se os fiéis observavam o jejum de 36 dias. Tanto é assim que São Gregório Magno comenta, né, que faz uma analogia, né, dos 36 dias de jejum da quaresma com o dízimo que a gente paga a Nosso Senhor, como fosse um dízimo, né, dos dias do ano, né, e que a gente passa ali fazendo a penitência, o sacrifício, e principalmente o jejum. Eles têm muito o exercício ali fixo é o jejum, além de outros sacrifícios, mas o que eles mais tinham atenção ali era o jejum, os 36 dias de jejum. São Gregório Magno que fala isso, né, e faz essa analogia, né, indicando que assim como o 10% que a gente paga do dízimo a Nosso Senhor, assim a gente tira 10% do ano para se dedicar ao jejum. Só a partir do século VIII é que se passa a acrescentar a quarta-feira de cinzas, e que receber esse nome por causa das cinzas que é colocada na fronte dos fiéis. A ideia é completar aí os 40 dias, porque aos domingos não se faz jejum. Alguns me perguntaram, padre, eu queria fazer algum sacrifício, alface, mas no domingo não, porque no domingo não é dia de jejum não, certo, gente? E isso é tão forte na liturgia, só a partir do primeiro domingo da quaresma é que se considera a quaresma propriamente dita, né? Esses dias de quarta-feira, quinta, sexta, sábado entraram para completar, a partir do século VIII, os 40 dias de jejum. Esses 40 dias de jejum é bíblico, está lá, são Moisés, aí no Êxodo, capítulo 24, versículo 18, fala desse jejum que Moisés fez de 40 dias. Também no terceiro livro dos Reis, no capítulo 19, também fala do jejum que Elias fez também. E na Idade Média, esse tempo da quaresma, os fiéis paravam ali tudo, para diminuir suas atividades comerciais, seus trabalhos, o trabalho do campo, para se dedicar à paixão, ao tema para se dedicar ao jejum, se dedicar aos temas da quaresma, a vitória sobre suas faltas, o oferecimento do Nosso Senhor dos sacrifícios. Na Idade Média, os fiéis se dedicavam muito a isso, né? Durante a quaresma, se diminuir as atividades. Hoje que a gente vive um mundo secularizado, a igreja está ali acuada, né? A gente não consegue, a quaresma fica restrita ali ao nosso ambiente da igreja, né? Mas não precisa ficar resumida no nosso ambiente da igreja, não. Aqui a gente está conversando isso e em casa a gente vai realizar, né? Afinal, ninguém para a igreja. Ninguém para a igreja. Ninguém tem esse poder de parar a igreja. Na leitura de São Paulo, ele estava... na verdade, a segunda carta dele aos Coríntios é ali, essa parte... Esse capítulo, ele se dedica, ele é quase que uma resposta a umas críticas que ele ouviu ali, que ele recebeu de alguns fiéis, que não foi muito bom aquilo, e ele vem responder, ele vem, na verdade, se dizer que ele vem trabalhando com sinceridade, né? Ele vem demonstrar a sinceridade dele. Então ele fala ali, só relendo aqui, mostramos como ministro de Deus com muita paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas revoltas, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, pela castidade, pela paciência. E ele vai citando uma série de coisas que ele viveu, né? Os sofrimentos e enfermidades, que ele enfrentou no seu ministério. E para demonstrar ali a sinceridade dele como apóstolo, ele vem trabalhando para o Nosso Senhor, né, pela igreja. Ele não estava, as críticas eram injustas. É ali uma defesa do apóstolo, é justo ele dizer isso, para esclarecer os fiéis, para rebater a crítica do inimigo e para também esclarecer os fiéis.
que ele vem ali cumprindo a missão dele, né? Se esforçando por cumprir a missão dele. O Evangelho de São Mateus começa aqui no capítulo 4, mas é interessante, eu peço que depois acompanhe essa leitura no capítulo 3, no final do capítulo 3, São Mateus relata ali o batismo de Nosso Senhor. E aí uma coisa vai se encaixar com a outra. No final do capítulo 3, São Mateus relata o batismo de Nosso Senhor, que é no Rio Jordão, São João que batizou Nosso Senhor. E Nosso Senhor fica por ali mesmo. Ali naquela região tem aquela parte desértica, sem vegetação nenhuma, é um lugar muito áspero, né? E Nosso Senhor ficou por ali mesmo para fazer os 40 dias de jejum. É nesse momento que o demônio, que Nosso Senhor completa esse ciclo do jejum dele, que o demônio aproveita para fazer as tentações. Ali está na altura da região de Jericó. É muito comum nessa região aquele animal chamado chacal, né? que é um cachorro, né? Que é um cachorro daquela região da Ásia, ali na Grécia, e que de noite faz um som, faz um uivado muito estranho, né? Muito sinistro, né? Que faz medo nas pessoas. É um animal muito comum lá. Nosso Senhor deve ter ouvido aquele chacal ali fazendo aquele barulho estranho, né? Então é uma região que, além de ser desértica, né? A região desértica, tem ali os animais sinistros, né? Como o chacal, que dão aquele ar tétrico no ambiente. Nesse cenário, Nosso Senhor aparece o demônio, né? Santo Hilário, Soares, ele comenta que provavelmente o demônio apareceu com uma aparência humana. Não era apenas uma tentação, uma imaginação de tentação, um sentimento de tentação. O demônio aparece mesmo como uma pessoa humana, provavelmente como um senhor assim, idoso, respeitoso, que vem falar com Jesus, né? Dá conselhos a ele, né? Você não está com fome? Coma um pouco de pão, né? Sempre bonzinho, né? Soares sustenta isso. É uma visão humana. E aí cabe a gente fazer alguma reflexão aqui, ó. O inimigo existe, certo? Ele está presente na sociedade civil. Pode parecer, até às vezes, ele se esquece um pouco dele, né? Porque a gente se envolve nos trabalhos, nas preocupações e tal. A gente até um pouco esquece dele. Mas ele não esquece da gente, não. Ele não tem outra coisa a fazer a não ser tentar os homens. A gente pode citar aqui várias situações em que o demônio se manifesta de maneira forte, como essa que ele se manifestou no Senhor, né? Apareceu como uma figura humana ali. Naquela ocasião em que, na Segunda Guerra Mundial, o Hitler tinha um general muito competente chamado Rommel. O Rommel conta de Hitler, ele dá a gente algumas informações sobre Hitler. Numa ocasião, ele precisava convencer Hitler de que ele estava errado. A estratégia dele de guerra estava errada. E ele estava errado mesmo. Então ele foi convencido a convencer Hitler do erro dele, né? Então foi lá, entrou no escritório dele e encarou com Hitler para dizer a ele, né? Os militares sabem o que é isso, né? Quando um homem olha para o olho do outro homem, né? É um olhar forte, né? E Rommel teve medo naquela hora. Olha só, o Rommel é acostumado a matar gente, ver gente morrer, o ambiente da guerra é terrível, né? E ele sentiu medo de Hitler. E o Rommel comenta isso depois, né? Que o olhar dele era um olhar terrível, um olhar estranho. Mais tarde, ele e mais alguns generais decidem pela morte, matar Hitler, né? Isso já em 1944, já a guerra caminhando para o final. Então, o que aconteceu ali? Eles planejaram, então, eles colocaram um dos generais colocou uma bomba debaixo da mesa em que Hitler
trabalhava com os mapas, né, para fazer as estratégias. Colocou uma bomba ali dentro, debaixo da mesa. A bomba detonou como eles tinham planejado, matou 4 oficiais e Hitler teve apenas alguns arranhões. E já saiu dali, já cuspindo fogo, né, para poder se vingar dos seus inimigos, né? Ora, que proteção é essa que esse homem tinha? Que a onda o estouro de uma bomba não conseguiu matar esse homem, né? Estranho. E pelo que Rommel fala, o próprio olhar dele, né, demonstra que ele tinha ali consigo o demônio, né? Essa que é a explicação melhor, essa aí. Veremos várias situações em que o demônio se manifesta. Aquela mística do século XVI, Madalena da Cruz, que era famosa mística, né? Tinha fama de santidade e que estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ela estava no convento dela e estava no outro convento também da ordem, né? E todo mundo via, eu vi ela aqui, eu vi ela lá, e ficava, mas eu vi ela aqui. E era uma bilocação, ela estava em 2 lugares ao mesmo tempo. E Santa Teresa, que era muito santa, muito esperta, muito atenta, chamou ela para conversar um pouco. E ela confessou que ela, aos 15 anos, 16 anos, fez um pacto com o demônio. E aquela santidade toda era apenas uma fachada. E aquela pessoa, ela estava em um convento, mas ela estava no outro convento também. Um era ela, certo? Mas quem era a outra que estava disfarçada de Madalena da Cruz? Era o demônio, que se disfarçava da falsa mística, né? Atendendo a consagração que eu tinha feito, né? Quando jovem ainda. A gente vai lembrar também de São João Maria Vianney, é muito conhecido, né? O Grapin, como se fala em francês, e que aparecia de noite e não deixava o santo dormir, né? O santo fazia jejum, penitência, né? E o demônio, com raiva dele, fazia perversidade com ele. Arrastava a cama dele, mastigava umas coisas assim que fazia tanto barulho que o santo não conseguia dormir. E na ocasião, bem divertido, né? Um dos fiéis tinha uma espingarda, né? E vai lá e dormir com o santo. Eu vou dormir com o senhor aqui, para poder defender o senhor do Grapin. Se ele aparecer aqui, eu vou dar um tiro nele. E aí ele ficou lá de noite. Quando chegou no meio da noite, que o Grapin começou a arrastar a cama, começou a fazer aquele barulho todo, o santo comenta, né? Que o Verché, que era o senhor que estava com ele, tremia, né? Tremia as pernas, tremia os braços, não conseguia dar um tiro no demônio. Nós poderíamos passar aqui uma boa parte contando essas manifestações do demônio, que ele aparece mesmo de maneira clara, né? Inclusive com figura humana. Quando por ocasião dessa festa imoral que teve em Salvador há pouco tempo, né? Que não precisa falar o nome aqui, uma dessas artistas, que também a gente não vale a pena falar o nome dela, antes de começar as festas, foi ao terreiro do Candomblé para receber lá a bênção, como eles gostam de falar, e oferecer sacrifícios. O que é? Leva um frango, leva um animal qualquer para oferecer sacrifício. Observe o culto, observe a relação entre ser humano e demônio. Bem forte aí. Quando a gente vê nas ruas aquela coisa que chamam de... Tem vários nomes aquilo, né? De despacho, sei lá, tanto nome aquilo. Que eles colocam na encruzilhada ali, com o animal morto. O que é aquilo? A gente acha graça até, né? É até ridículo. Mas não é sem sentido, não. Aquilo é uma comunicação, sim, entre aquela pessoa, né? Entre a pessoa e o demônio, o espírito das trevas, é assim. Claro que para nós, católicos, aquilo não faz mal nenhum. A gente pode passar ali, nós somos batizados, né? E estamos com o nosso Senhor no coração. Aquilo não faz mal nenhum a gente, não precisa ter medo nenhum. Mas que aquilo mas que aquilo signifique nada, essa não. Aquilo significa, sim, muita coisa. Ali é uma relação, uma comunicação entre aquela pessoa que colocou aquele objeto ali, com um pedido ou com
ou para gostar coisas boas, ou para poder fazer mal a alguém, mas sempre uma comunicação entre aquela pessoa que colocou aquilo e o Satanás. Isso é fato. Vale lembrar, só para poder se ter uma noção, quando os portugueses estavam aqui, os padres da Companhia de Jesus estavam aqui fazendo o catecismo dos índios, eles relatavam que eles encontravam nas florestas índios mortos. E eles perguntavam isso para os outros índios e eles diziam que aquilo ali foi uma ação do Curupira, ou Caipora. Hoje a gente conta isso como uma lenda, assim, a gente acha graça até. Mas não, o Curupira é uma figura real mesmo. E os índios, ao contato com ele, para poder se livrar dessa ação dele, levavam sempre um animal e sacrificavam ali, antes de entrar na mata, ou na floresta, né? Eles iam entrar na mata, eles sacrificavam o animal ali para oferecer a esse espírito, né? Que era o demônio. Com a medida que os padres foram batizando os índios, essa ação do Curupira foi diminuindo até encerrar. Hoje não se fala mais de Curupira, não sei como lenda, né? Mas no passado era um demônio que habitava ali as matas e tinha assim mantinha os índios como reféns, né? Ou traz um sacrifício para mim, ou então eu vou atacar você. E muitas histórias que a gente pode lembrar. Lembrando também que quando vocês verem na casa de alguém sinais assim, como a figa ou coisa parecida, há pouco tempo eu estive na casa de uma pessoa que tinha um sinal ali um sinal estranho, esotérico, né? Observe, vão com jeito, com calma, mas entregue a pessoa, às vezes, um quadro de Nossa Senhora, ou até aqueles que servem para poder colocar chave, né? Uma imagem de Nossa Senhora, Bento, né, para o sacerdote. Algo de religioso para ir substituindo naquele local aquela presença daquele sinal. Que a gente pode achar que aquilo não tem uma coisa ridícula, mas não é. Não é. Aquilo tem sim uma comunicação ali, um símbolo de uma comunicação que a pessoa mantém com o demônio, porque o demônio não pode ocupar aquele lugar. Também porque se benza a casa, né, que se faça a bênção da casa, e com jeito a gente pode ir conversando as pessoas de tirar esses objetos, se livrar desses objetos que tem esse sentido, esse sinal do demônio no local. Nosso Senhor é batizado primeiro, como está no Evangelho, certo? No final do capítulo 3, depois no começo do capítulo 4, São Mateus já começa a narrar ali essa tentação. Por quê? Porque depois de batizado é que vem as tentações. E aí, vale a pena a gente aqui reler. O demônio faz ali... Ele primeiro, se és filho de Deus, ordena que essas pedras se convertam em pães. E Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nosso Senhor deixou de atender ao pedido de um orgulhoso, né, que é o demônio, para atender mais tarde o desejo da Santíssima Virgem, que é a boda de Caná, que é fato que os senhores já conhecem bastante. O primeiro milagre só vai acontecer com o pedido da Santíssima Virgem, porque ela, além da humildade, né, além da castidade que ela estava cheia, ela é humilde, né? Por isso que Nosso Senhor atende o pedido dela com facilidade, né? Ela pediu e Nosso Senhor atendeu logo. E quanto ao demônio, Nosso Senhor recusou o pedido dele. O demônio levou a cidade também e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenou acerca de ti, e nas tuas mãos tomarão para que seu pé não se tropece em alguma pedra. No Salmo 90 vem falando também esse tema aí. E o demônio citou corretamente, né? E ele sempre faz isso. Ele engana os seres humanos com argumentos que aparentemente são verdadeiros, são justos, né? Ele engana os seres humanos. Ele falou com Eva o quê? Por que você não come da fruta?
Nada demais. Sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E nosso Senhor responde também. Na última, lembrando que esses lugares, o pináculo do templo é um local físico, né? O demônio deve ter ido com o nosso Senhor até ali, né? Mas aí, no último que ele vê, que ele está em cima de um monte, vê todos os reinos do mundo. Não tem como no mundo, até porque é uma esfera, não tem como um monte dali ver todos os reinos do mundo. Como ele fez isso, não sabemos exatamente. Mas o que interessa a gente é só a tentação do inimigo e a resposta de nosso Senhor. No fim, tudo te darei, ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. São Tomás aqui resume, São Tomás faz um resumo desse evangelho com excelente didática. Ele estabelece ali os fins do jejum. Os fins do jejum, para que serve o jejum? Para reprimir a concupiscência. Para que o espírito se livre mais facilmente das coisas, para que o espírito se entregue com mais facilidade às coisas eternas. Terceiro, para satisfazer por nossos pecados, para imitar a Jesus Cristo e para livrar-nos do pecado, para impedir a escravidão do pecado. Eu vou repetir. Para reprimir quais são os fins do jejum, para que serve o jejum. É bom analisar isso porque é esse tema que a gente vai conversar aqui daqui a pouquinho. Primeiro, para reprimir a concupiscência, né? Macerar a carne. Né? Segundo, para que o espírito se eleve com mais facilidade para as coisas eternas, para que o nosso espírito possa atingir a união com o nosso Senhor. Terceiro, para satisfazer por nossos pecados, penitência pelos nossos pecados. Quarto, para imitar nosso Senhor Jesus Cristo. E quinto, para livrar-nos do pecado, para impedir a escravidão do pecado. O jejum deve ter ainda segundo São Tomás, deve levar em consideração três critérios importantes. O jejum deve ser segundo a razão, certo? Racional, pode ser uma coisa fora da razão. Segundo, não pode atentar contra a saúde ou impedir as boas obras. O jejum não pode atentar contra a saúde de quem está fazendo, certo? Não pode ser. E deve ser discreto. Não sou eu, São Tomás que fala. Então, o jejum tem que ser segundo a razão, não pode atentar contra a nossa saúde, impedindo as boas obras, e tem que ser discreto. Nosso Senhor fala da discreção do jejum, né, que deve ser, que a gente, quando jejuar, não faça como os hipócritas, mas lave o rosto, mostre boa aparência. Está lá, São Mateus 6,16. É bom conferir. São Mateus 6,16. Nosso Senhor estabelece ali a regra do jejum. Faça o seu jejum, mas lave o rosto, mostre boa aparência. O rosto sereno. Nesse jejum, nosso Senhor está ali no deserto, né? Procurando o silêncio, a solidão. Né? A solidão tem dois aspectos. Se por um lado ele serve para a gente estar unido ao nosso Senhor, como está aqui, como o Tomás fala, né? Para levar o espírito mais facilmente para as coisas eternas. Também o demônio se aproveita desse silêncio, dessa calmaria, do seu quietinho ali, para poder fazer as tentações também, certo? E eu vou analisar aqui duas coisas importantes, vou contar aqui dois fatos que ajudam a gente a entender. Na história dos mosteiros, conta-se a história de um monge que morava no mosteiro e que tinha uma dificuldade de viver em comum. Entre os religiosos, ele tinha muita dificuldade. Era uma briga, uma confusão. E tinha um problema com um, com o outro. Ia lavar os pratos, tinha um problema com
na hora que ia lavar os pratos, ia lavar a roupa, tinha um problema com o outro. Toda hora ele tinha um problema, toda hora uma confusão. Ele foi ao superior e explicou a situação dele. Pai, eu não consigo mais viver aqui. Os irmãos estão o tempo todo me criando problema comigo, uma dificuldade. Eu queria viver na solidão, na oração, na união com Deus. Isso aqui é melhor para mim. Então peço ao Senhor que eu possa me retirar para viver a vida solitária. Até aí tudo bem. O superior, que é muito experiente, e deixou, não, pode ir, irmão, pode ir então. Vá aqui no nosso mosteiro, tem um eremitério, você pode chegar lá e ficar a sua vida de solidão, de oração lá. Pode ficar rezando lá tranquilo lá. Mas faz o seguinte, leva esse pote com o senhor aqui, pronto, e dê um pote a ele para ele levar. Você pode colocar água, né, para poder beber água quando estivesse consigo. E lá vai o religioso todo feliz, né, contente, porque ele agora para a solidão, né, para a oração, e ele ia levando o pote dele debaixo do braço, né, Ele, final, era um pedacinho grande, ele chegou lá nesse eremitério, preparou tudo ali, alguma coisa aqui para se ajeitar, e entrou no recinto e colocou o pote lá, num cantinho para ficar lá. O pote tinha uma forma como esses bulbos da igreja, né? Só que o contrário. E ele colocou em pé, mas o pote não ficou não, porque ele era gordão, mas o final fininho. E botou o pote lá e o pote virava. Depois ele foi lá de novo, pegou o pote e botou em pé. E o pote virou de novo. Ele botou o pote em pé de novo e o pote tornou a virar de novo. O pote nunca ficava em pé. E o nosso herói fez o quê? Pegou o pote e jogou no chão e quebrou o pote. De raiva do pote, porque tirou a paciência dele. Quando o pote quebrou, a graça de Deus, né? Ele acordou com a situação dele. Ele olha, o problema não são os irmãos lá, o problema sou eu. Olha, eu estou sozinho aqui, eu e o pote. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fui capaz de fazer. E assim, aquela técnica do superior, muito santo, né? Funcionou. E ele voltou para o mosteiro, procurou o superior de novo, pediu perdão pelo orgulho dele, que era muito grande, e pediu para ficar ali. E a gente vai tomar esse exemplo prático, né? Como dizia aquele provérbio antigo, né? Quando vires homem bom, imita-o. Quando vires homem mau, examina a ti mesmo. Então, olha a situação desse monge, né? Foi lá, jogou o pote no chão. E assim a gente faz também. O que ocorre muitas vezes é que a gente se encobre e se protege com a solidão. Aí vou no meu cantinho, eu estou aqui rezando, ninguém me incomoda. Estou aqui rezando, estou aqui rezando, estou aqui fazendo a leitura espiritual, ninguém me incomoda. Essa não é uma boa estratégia, não. Crê na palavra de Nosso Senhor, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Isso vai dar bom fruto? Não vai dar, não. Porque quem está no seu cantinho lá, né, é porque não quer ser incomodado. Com a desculpa de que a gente está querendo, né, procurar solidão, procurar oração. E nem sempre é assim. O que vai fazer a gente caminhar para a virtude vai ser o jejum, de importância. E na vida prática vai pesar muito o serviço do próximo. A maneira como a gente trata o próximo, certo, gente? A maneira como a gente trata o próximo, nossa relação com o próximo. É disso aí que vão surgir, vai aparecer para a gente os nossos defeitos. E a gente vai perceber, nessa situação, a gente vai perceber a necessidade de combater a nós mesmos. A guerra mais difícil é a guerra contra si mesmo, certo? Então, o pai de família que fica no seu cantinho, vou rezar. E a família, e a sua mulher, e os filhos. E a esposa que, estou aqui no meu cantinho aqui, não quero ser incomodada. Eu faço jejum, eu faço oração. E o seu marido e os filhos. E o que você prometeu lá no dia do casamento, né? Esqueceu? Os filhos, né? Cada um no seu celular, lá no seu cantinho. Isso vai dar onde isso? Então a prática da virtude ficou de lado, entende? Às vezes os filhos são muito bons, né? Aliás, em geral,
a gente trata bem as pessoas, nossos amigos, né? Nas nossas relações sociais, somos muito bons amigos, né? Muito gentis, até porque a gente quer manter a nossa, né? A gente quer manter lá nossa imagem, né? Limpinha. Mas em casa, a gente não é assim tão bom, não. Então, as virtudes se começam a praticar ali no ambiente de casa, na nossa família. Aí sim. Aí tudo vai funcionar. O jejum, o serviço do próximo, aí sim. Aí tudo bem. Vou avançar um pouco e depois eu concluo. Nosso Senhor quis ser tentado por 4 motivos, segundo São Tomás ainda. Hein? Primeiro, para auxiliar em nossas tentações. Ele vencendo a morte, né? Ele venceu a morte e venceu a tentação, dando a gente a mostra que o demônio é vencido, o demônio é um derrotado. Segundo, para que fiquemos prevenidos. Santo Hilário diz que o demônio se interessa, o demônio fica muito contente em tentar os santos. Porque o impacto que a queda de uma alma dessa causa é imenso. Então o demônio vai tentar os santos. Se ele soubesse, ainda Santo Hilário, tivesse certeza que Jesus Cristo era Deus, ele não se aproximava não. Mas como ele viu Jesus Cristo com fome, ele calculou, bom, então é um ser humano, é um mortal, está com fome. Ele foi batizado agora e agora eu vou tentar ele. Foi essa, Santo Hilário sustenta, que é por esse motivo que o demônio vai se aproximar de nosso Senhor. Terceiro, para dar exemplo a gente de como vencer o demônio. E quarto, para estimular em nós a confiança. Eu vou repetir. Para auxiliar em nossas tentações. Segundo, para que fiquemos prevenidos, porque o demônio tenta os santos, tenta aqueles que estão no caminho certo, no caminho do céu. Terceiro, para dar exemplo. E quarto, para estimular em nós a confiança. Para poder dar um exemplo desse último item, né, para estimular com a nossa confiança, eu lembro quem já leu aqui aquele livro de São Francisco de Sales, a Introdução à Vida Devota, quem já leu deve lembrar dessa história, né? Ele conta de Santa Catarina, que estava uma virgem, uma santa, no momento de oração, aparecem tentações terríveis contra a castidade. Homens e mulheres que ela nunca nem viu na vida dela. Tentações fortíssimas e prolongadas, inclusive. E ela está ali debatendo, rezando, e aquelas tentações, o tempo todo mantendo aquelas tentações, longas tentações, divisões, inclusive, uma coisa do inferno mesmo. E ela, depois disso, da oração que ela terminou a oração, Nosso Senhor aparece para ela. E ela perguntou: Senhor, onde é que o Senhor estava? E ele falou, Nosso Senhor respondeu: não, dentro do seu coração. Foi por isso que você não caiu. Então, esse Tomás de Aquino sustenta que um dos motivos é para estimular em nós a confiança. Tem a tentação, a gente confia no nosso Senhor. Se apega com Ele, a gente não vai cair. As matérias ali são múltiplas, né? Das tentações do demônio. A gula, a vanglória, a ambição e, a partir disso aí, todos os pecados. O demônio tentou Nosso Senhor nessas 3 tentações e todos os pecados. Tudo uma estratégia que ele sabe utilizar, né? Ele tentou Nosso Senhor ali de todas as formas. Nosso Senhor não caiu em nenhuma. Agora, quais são as estratégias para poder vencer a tentação? Seguindo aqui o roteiro de Soares. Primeiro, usando a palavra de Deus. Segundo, recordando os mandamentos. Terceiro, confiando nas promessas divinas. E quarto, conhecendo o tentador e não aceitando o que ele oferece, recusando tudo dele. Certo? Isso aqui faz lembrar aqui aquele encontro que teve, que Lutero estava no quarto, né, no palácio de um amigo dele. Eu acho que era o conde o Landgrave de Essen, né, que era muito amigo dele. Ele estava ali, eu acho que foi na casa dele. Estavam ali, ele estava ali quietinho, de repente o demônio aparece para ele, né, e começa a conversar. O que o demônio tinha que fazer?
Olha como está aqui, ó. Não aceitando, é o que Soares fala, não aceitando nada do que ele oferece. E o Lutero aceitando conversar com o espírito imundo. E o demônio ensinando a ele como é a missa. Se você destruir a missa católica, você destrói a igreja. Ensinando tudo a ele, né? Onde que o Lutero aprendeu? No final ele se aborrece com o demônio e joga o potinho da caneta tinteiro na cara do demônio. O demônio é um espírito, não. Então olha só, as 4 técnicas para se vencer a tentação, certo? Segundo Soares, usando a palavra de Deus. Segundo, recordando os mandamentos. Terceiro, confiando nas promessas divinas. E quarto, que eu acho que é mais interessante, conhecendo o tentador e não aceitando nada do que ele oferece, recusando tudo. Como é que a gente conhece o tentador? Ora, o demônio aqui é enganador, né? Olha como ele enganou Eva e Adão também, consequentemente, né? Em sequência. Então, o demônio é enganador. O demônio aparece ao nosso Senhor como um Senhor, uma pessoa respeitosa, né? Tudo bonzinho. Ele é enganador. Então, não se dê conversa com ele, né? Assim como não se conversa com o comunista, como não se faz acordo com o comunista, não se faz acordo também com o demônio. Não façam. Não façam. Encerrando aqui, vamos. Alguns já me perguntaram sobre uma sugestão para poder as penitências da Quaresma, que poderia ser feito. Eu tenho aqui algumas sugestões. O jejum, que deve ser feito, como os nossos antepassados fizeram, a gente vai fazer o jejum também, certo? Aí cada qual no seu patamar, né? Aquelas senhoras que são mãe de família, alimenta os filhos e tal, é compreensível que elas não possam fazer o jejum de um rapaz novo que está aí, né, disposto, com saúde para fazer, né? Então, a turma, quanto mais novo, quanto mais jovem, à disposição uma penitência, certo? Então, aqui no mosteiro a gente faz jejum 3 vezes por semana. Estamos começando a Quaresma oficialmente hoje, né? Então, já vou sugerir aos senhores aqui. O jejum é feito aqui no mosteiro 3 vezes por semana, na segunda, na quarta e na sexta. É uma boa sugestão, certo? E aí eu apelo para os jovens, façam o jejum. Façam sim. Estão com saúde. E é o tempo das tentações também, né? É claro que o demônio tenta a autoridade, né? Mas os jovens estão mais propícios, né, a caírem, né? Por inexperiência, pela fragilidade, né, da carne. Então, é uma sugestão, 3 vezes por semana, na segunda, na quarta e na sexta. Se há alguma dificuldade, se há algum empecilho, né, que procurem um sacerdote, quando forem se confessar, então, peçam para o sacerdote algum sacrifício que possa fazer. Mas não fiquem sem fazer, não, certo? Isso para Quaresma, lógico, né? No domingo de Páscoa encerra essas penitências. Outra sugestão importante é o cuidado como nós abordamos aqui um pouco atrás, nossa relação com o próximo. Nossa relação com o próximo tem que mudar. Se fere o próximo de várias maneiras. Em casa, nosso convívio com os nossos parentes, nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe, sei lá. O que convive com a gente ao redor de nós. Às vezes a gente espalha muito espinho, a gente espinha muitos outros, e aí porque a gente se acha no nosso direito. No final de tudo é o quê? É o amor próprio. Eu quero tudo como eu quero, as coisas não acontecem como eu gosto, e então eu vou agora sair machucando todo mundo. E outra maneira que a gente faz mal ao próximo, que é terrível, né, é o falar mal do próximo, que é um defeito muito espalhado. E o que a gente vai fazer na Quaresma? Eu já sugeri aqui o jejum, certo? 3 dias de jejum, segunda, quarta e sexta. Eu acho pouco, mas enfim, já é alguma coisa. E o não falar mal do próximo. Esse é um desafio, né? Às vezes a gente é capaz de fazer o jejum até, mas ficar sem falar mal do próximo a gente não consegue. Olha como tá errado, né?
Fica aquela fachada de virtude. Eu fiz jejum a quaresma toda, mas no falar mal do próximo a gente falhou muitas vezes, né? Ainda somos injustos, espalhamos do outro aquilo que ele não fez, jogou mal o outro. Ele fez assim com essa intenção, e ele não fez nada com aquela intenção, e você pecou e ainda prejudicou o outro, ainda, né? A fama do outro. A gente pode seguir aquele itinerário. Já é uma boa resolução essa. Fale muito sobre Deus, pouco sobre você e nada dos outros. Esse é um excelente programa de quaresma. Esse é um desafio. Esse eu acho mais difícil do que o jejum. Fale muito sobre Deus, pouco sobre você e nada dos outros. Quem conseguir cumprir esse programa aí, essa quaresma, fez uma boa quaresma. De novo, existe o serviço do próximo, somente os de casa, certo, gente? Sejam bons em casa, sejam bons com os seus. E termino aqui com a indicação de um livro, A Carta do Além, que alguns aqui conhecem. Eu andei perguntando aqui alguns sobre esse livro, eu nunca nem ouvi falar. Pois é. Leiam, é um livro que pode ser lido na quaresma? Não. É um livro para ser lido hoje. É um livro fininho, que dá para ler nesse final de semana hoje. Hoje é domingo, né? Ninguém vai trabalhar hoje. Tem algumas tarefas de casa que pode acontecer, mas dá para tirar o domingo para ler esse livro, um livro cheio de instruções. De uma moça que caiu no inferno, né? E aparece em sonhos para uma amiga dela, e relata tudo o que aconteceu, e a amiga registra ali, né? E depois que ela morre, a amiga dela, que era religiosa, morre, é descoberta na gavetinha dela, né? Esses escritos. Isso aconteceu na Alemanha aí na primeira metade do século XIX, no primeira metade do século XX, né? Ela inclusive fala o Lago Garda, né? É na Alemanha mesmo ali que acontece. Uma indicação de leitura aqui, A Carta do Além, para ser lida hoje, dá para ler, certo? Não deixe de começar a semana não, porque começa a semana a gente começa a se envolver com os trabalhos, né? A gente acaba não tendo tempo. Leiam hoje, dá para ler. Um livro fininho, e cheio de instrução. Encerro aqui com aquela história de São José de Calazans. Uma história curiosa, né? Ele, menino com 5 anos de idade, né? Ouviu na missa o padre falando do demônio, que o demônio tenta as pessoas e acaba levando as pessoas para o inferno. E ele ficou apavorado com aquilo, né? Foi em casa, pegou uma faca, porque ele queria matar o demônio. Porque matando o demônio, aí as almas deixavam de cair no inferno. Bem simples, né? O raciocínio dele. E lá vai ele, procurou em casa, na cama, em cima da cama dele, debaixo da cama, e procurou. O que é, menino? Eu estou procurando um demônio, vou matar ele. Não achou em casa, saiu de casa, pela rua. E os colegas dele, os amiguinhos dele, né, o menininho dele, da idade dele, né, de 5, 6 anos, o que está fazendo com essa faca? Não, eu vou matar o demônio, porque ele faz muito mal. Se eu matar ele, as almas param de cair no inferno. E a meninada, né, a imaginação de criança vai longe, e aí foi aquele mundo de menino agora, 2, 3, 10, 15, aquele mundo de menino para trás do demônio, para matar o demônio, como o líder estava planejando, né? E o demônio irritado, olha o que eu falei aos senhores, o demônio se manifesta. Grave isso, o demônio se manifesta assim. Não duvide não. O demônio enraivado apareceu a ele, em cima de uma árvore, e desafiou o menino. Quando a meninada viu aquele demônio, aquele monstro, né? Aí ele apareceu como um monstro, como ele é mesmo, né? Quando a meninada viu aquele monstro, todo mundo saiu correndo, não ficou ninguém. Só ficou o nosso herói, São José de Calazans. Em pé lá, botou a faca no dente e subiu na árvore para matar o demônio. Nessa subida, o demônio desapareceu e ele, mal apoiado em um galho da árvore, caiu no chão. Poderia ter morrido ali, né? Mas Nosso Senhor, que tinha planos para aquele gigante da fé, ele caiu ali no chão e não teve nada. Pensemos a São José de Calazans,
esse ódio, né, esse santo ódio que ele tinha do demônio, né? Um menino de 5 anos de idade. Isso é contado na vida dele, né? Isso não isso é fato histórico, né? Contado na vida dele. Encerrando, desejo a todos uma quaresma abençoada, uma santa quaresma. Pense nas nossas sugestões, que são boas. Não fale mal do próximo. Tenha essa atenção. E o jejum é uma maravilha, é muito bom. Que Nossa Senhora conceda a todos uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.